porque o que nós vamos abordar, na realidade, é o Salmo 84. Eu gosto muito de salmos, gosto de romagem, Salmo 23, mas o Salmo 84 também é um dos que eu gosto bastante. Eu quero fazer uma outra abordagem do Salmo 84. Eu dei como tema 2 olhares para o Salmo 84. A felicidade de quem encontrou o Senhor e os seus altares. A versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma deseja e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos ou filhotes, até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e de chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante o Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares. Eu preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e não retirará bem alguns dos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Queridos, durante quase 2000 anos, os salmos foram centrais na devoção cristã. Quase 2000 anos o salmo tem sido usado desta forma. No salmo nós aprendemos a orar em resposta àquilo que Deus revela para mim e para você, revela para o homem. Nos salmos nós podemos encontrar confissão, glorificação, nós podemos encontrar louvores, orações dirigidas a Deus nesse sentido, Criador, Redentor e Restaurador. Quando você lê o salmo, nós encontramos tudo isso, esta caminhada que nos leva até Deus. Desse modo, quando nós então, numa linguagem figurada, nós abraçamos os salmos, vamos dizer desta forma, nós estamos nos ajuntando a um grupo enorme de que quase 30 séculos tem baseado a sua devoção, a sua oração, a sua confissão, assim com palavras, mesmo antigas, direcionadas a Deus. Os salmos foram lidos e foram cantados pelos reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges, reformadores, executivo, dona de casa, professores, cantores popular, pela igreja de modo geral e, resumindo tudo isso por mim e por você, por todos nós. Então, através dos salmos, nós podemos nos achegar diante de Deus de uma maneira poética naquilo que o Senhor tem direcionado. Eugene Peterson, ele escreve dizendo o seguinte: não existe outro lugar em que se possa enxergar de forma tão detalhada e profunda a dimensão humana da história bíblica que não seja através dos salmos. Então, de uma maneira resumida, quando nós olhamos para esse salmo, quando no primeiro contato, nós podemos ver o salmista que ele se aproxima de Deus, exaltando, adorando, confessando, mostrando o seu coração desejoso de estar junto a esta pessoa que é Deus, desejoso muito mais de estar com Deus do que dos feitos que Deus faz na vida dele. Numa primeira leitura, numa abordagem rápida, nós podemos ver essa confissão do salmista dizendo: Senhor, eu te quero. Senhor, o meu desejo é estar contigo. E ele usa o exemplo ali das andorinhas e do pardal. Ele fala, é como se ele falasse assim: eu tenho inveja das andorinhas e dos pardais, porque eles fizeram um ninho aqui, eles fizeram a casa aqui, eles estão no teu átrio.
É claro que não é o físico, não é o ambiente físico que faz a presença de Deus acontecer na nossa vida, mas nesta linguagem figurada, é como se ele falasse: eu invejo, eu sei que a palavra inveja não é boa, mas eu desejo tanto estar como esses passarinhos estão aqui na sua casa. E se nós estivermos longe do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: seremos então, usando essa linguagem, como passarinhos desgarrados, assim, sem ninhos, sem filhotes, sem nada. A nossa pessoa precisa estar na pessoa de Deus. E depois então que ele aproxima de Deus desta forma, depois então quando nós olhamos do Salmo que nós percebemos a aproximação do salmista desta maneira, dizendo: Deus, eu te desejo, Deus, eu quero estar contigo, Deus, a minha alma, ela desfalece diante do Senhor, o meu desejo é estar contigo continuamente. Depois que ele fala tudo isso, ele fala das bem-aventuranças, ou seja, de duas bem-aventuranças, né? De ser feliz. Bem-aventurado é aquele que é feliz, destinado aos que habitam na casa de Deus e destinado àqueles que buscam a força no Senhor. Ele fala: bem-aventurado aquele que está aí, bem-aventurado aquele que está continuamente contigo, bem-aventurado aquele que pode estar na tua presença. E a segunda ele diz: bem-aventurado é aquele que busca a força no Senhor. E aí ele encerra com uma oração. Ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, vem, contempla o rosto do teu ungido. Queridos, há muitas maneiras, há muitos modos de você aproximar desse salmo. Eu mesmo já preguei aqui na igreja, em outro contexto, de uma outra abordagem. Há muitas maneiras de você se aproximar do Salmo 84. Mas hoje eu quero pensar com você nesses dois olhares, a felicidade, que ele fala disso aqui, e dos altares do Senhor, a felicidade de quem encontrou o Senhor e os seus altares. Então essa primeira abordagem que eu quero fazer com você, o primeiro olhar para o Salmo 84, é um salmo daquele que é feliz. E o salmista define, ele não define felicidade abre aspas, não é dessa forma, mas ele diz o seguinte, que feliz é aquele que tem a vida centralizada nos átrios do Senhor. É isso que ele está resumindo. Ele está dizendo: o homem é feliz se a vida dele for centralizado em Deus. Então ele está trabalhando exatamente isso, é ter a vida centralizada nos altares do Senhor. Queridos, quem de nós não deseja ser feliz? Quem de nós não busca a felicidade? Quem de nós não deseja a felicidade no casamento, no trabalho, nos estudos, nos planos e realizações que todos nós temos? Quem de nós não busca a felicidade de modo geral? Quem de nós não deseja ter uma família abençoada e feliz? Todos nós queremos isso. Quem de nós não deseja que os nossos filhos sejam felizes? Eu sei que você, como eu, é um pai ou é uma mãe, sempre voltado a olhar para os seus filhos, preocupado, olhando: será que eles estão bem? E esse está bem em todo o contexto. Eu costumo sempre estar perguntando para os meus lá em casa, para o Felipe, para a Gabriela: está tudo bem com você? Deu tudo certo o dia de hoje? Como você está? Como estão as suas emoções? Sempre estou preocupado no sentido de olhar, de buscar. Quem de nós não deseja exatamente isso? Quem de nós não deseja ser feliz em nossos relacionamentos? Relacionamento é algo misterioso. Eu fico pensando que relacionar bem é uma dádiva do Pai. E é tão importante isso. E muitas vezes nós esbarramos nos relacionamentos. Mas quem de nós não deseja ser feliz nos relacionamentos familiares? E quando digo familiar, eu estou pensando na família menor e na família maior. Família menor é aquela que você, por exemplo, é casado, tem esposa, filhos. É uma família menor. Lá em casa somos em 4 na família menor. Eu, a Rose, Felipe e Gabriela. Quem de nós não queremos ser feliz nesta família, nesse núcleo menor? Mas depois essa família, ela cresce. Quem de nós não deseja ser feliz, por exemplo, nos relacionamentos com a família do outro, no caso meu, com a família Martins lá do Paraná, ou com a família lá do meu irmão, meu pai, meu irmão, a Lúcia, Jonatas, Vitória. São famílias que vão crescendo nesse sentido. Quem de nós não queremos ter esses relacionamentos felizes e abençoados? Nós buscamos isso.
quer seja dentro de casa, relacionamento fraternal, relacionamento. Quem não deseja ser feliz em relacionamento com os amigos? Amigo é algo tão precioso, é tão precioso isso. Eu recebi essa semana um post que eu achei muito interessante. A pastora Gil que me mandou 2 cachorros assim, um pertinho do outro. E o post dizia mais ou menos assim, que amigo a gente escolhe no coração, não é de outra forma. Não é pela empresa, não é no contato que você trabalha, é o coração que escolhe. E de fato, quem de nós não deseja ser feliz nos relacionamentos? E aí, olhando para o Salmo na primeira abordagem, no primeiro olhar do Salmo 84, nós podemos perguntar, o que é então felicidade para o salmista? Nós podemos encontrar 2 respostas, pelo menos, para nós, assim, caminharmos dentro disso aqui. Ser feliz para o salmista é entender que a felicidade só é possível quando a nossa identidade é formada nos altares do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Bem-aventurado aquele que está em ti, bem-aventurado aquele que encontra os teus altares, bem-aventurado aquele que vive na centralidade dos seus altares. Então, para o salmista, nessa primeira abordagem, nesse primeiro olhar, ser feliz é ter a identidade nossa formada, forjada nos altares do Senhor. Ou seja, é ter o Senhor conduzindo a minha vida e a sua vida plenamente em todas as coisas. E quando Ele conduz, queridos, quando eu erro, quando eu saio do trilho, quando eu faço alguma coisa que não agrada, o Espírito Santo imediatamente fala comigo, fala com você também. É bem verdade, admitamos que às vezes a gente não ouve direito não, mas Ele fala, Ele incomoda, Ele diz, Ele fala, olha, isso aqui está fora, resolva essa questão. Resolva isso em casa, resolva nos relacionamentos que você tem de trabalho, resolva isso em todo o contexto. Então isso é ter a vida forjada, montada, trabalhada nos altares do Senhor. É através dali que nós fazemos, é através do Senhor que emana toda a graça e que nós emanamos a graça dEle. Então nós podemos dizer que somos felizes quando a nossa identidade, quem é você? Essa é uma pergunta filosófica aí. Mas eu sou aquele que é formado no Senhor, eu sou aquele que é trabalhado pelo Senhor, aquele que começou em mim a boa obra, ainda não completou tudo, mas está completando, está fazendo. Eu costumo pensar, dizer, brincar, que eu devia andar com uma plaquinha aqui, escrita daqui para baixo, em manutenção. Porque o Senhor está fazendo isso, o Senhor está trabalhando, forjando a minha identidade, forjando a sua identidade. Então, dentro desse olhar do salmista, no Salmo 84, feliz é aquele que tem identidade forjada, formada na pessoa do Senhor. Só é possível dentro disso. A segunda coisa que ele diz, ser feliz para o salmista, é buscar ter um coração aplanado pelo Senhor e encontrar a força nele no dia a dia. Coração aplanado é uma figura de linguagem, não é o músculo que vai aplanar. Aplanar é deixar lisinho. Quando eu estava pensando isso, estava pensando que algum tempo atrás em casa eu fiz um cômodo em cima assim, onde tem algumas coisas lá, umas coisas antigas que eu gosto. E eu fiz com um telhado aparente, quis fazer desta forma, não pus forro, nada dessas coisas, o madeiramento é bonito, mas para isso eu tive que aplainar as vigas. Eu não sei como é que chama aquela máquina, talvez planadeira, não sei se é isso não, se não for, fica tranquilo os que conhecem, né? Mas eu comprei aquelas vigas grandes, aqueles caibros, aquilo lá, e passou naquela coisa lá e ficou lisinho. Quando ela estava no estado bruto, tinha ferpa, era torta, era feia, mas depois que passou e a madeira é bonita, ficou muito bonito. Então isso é aplainar, coração aplainado é quando o Senhor trabalha a tua vida. É quando o teu coração, assim, muitas vezes com farpa, mas o Senhor passa você, abrir, fechei aspas aqui, na máquina dele e deixa tudo lisinho, gostoso, bonito, gostoso. Eu gosto de olhar para aquela madeira lá, às vezes vou tomar um café lá em cima, é um lugar que eu gosto de ficar, tem minhas plantas, tem um monte de coisa lá em casa, né? As coisas antigas, eu tenho lá algumas coisas, está tudo ali, isso é
aplainado. Ter o coração aplainado é permitir que o Senhor trabalhe, é permitir que tire aquelas imperfeições, é permitir que essas coisas possam sumir e sair da tua vida. Esse é o primeiro olhar que eu quero ter com você no Salmo 84, é o olhar da felicidade. Felicidade de quem? De quem encontrou o Senhor e encontrou os seus altares. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero pensar com você está na oração que o salmista faz no verso 9. E nessa oração é uma segunda abordagem. Ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Contempla o rosto. Queridos, nosso Deus é um Deus que sempre nos contemplou. Sempre nos contemplou. Deus sempre acompanhou a vida do homem em todos os sentidos, para cuidar, para abençoar, para proteger, para direcionar em todo sentido. Deus sempre foi um pai amoroso, cuidadoso, zeloso, sempre contemplou para estar presente conosco. É assim que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele contemplava Adão e Eva no final da tarde. Ele aparecia para um diálogo. É claro que ele sabia tudo de Adão, tudo de Eva, não tinha necessidade da conversa na realidade, mas ali era uma forma de acompanhar. Eu fico imaginando Deus perguntando para Adão: e aí, Adão, como é que foi teu dia hoje? O que você fez hoje? Como foram as coisas? Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa perguntar isso, eu nem sei se ele perguntava, mas eu imagino, na minha humanidade de diálogo, na maneira de ser, da forma com que eu faço lá em casa, com a Rose, como é que foi teu trabalho? Como foi seu dia, Felipe? Como foi seus estudos, Gabriela? Como foram suas coisas? E recebo as mesmas perguntas. E aí, papai, como foi lá na igreja? Como foi isso? Como foi aquilo? Eu também recebo as mesmas perguntas. Isso é a maneira que temos de dialogar, de conversar, de nos inteirarmos uns com os outros. Deus contempla a nossa vida, Deus está presente. E Ele não é um Deus que nos faz como robô, Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu capacidade de escolha, muitas vezes escolhemos errado. É por isso que em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É como se Deus falasse: estou colocando duas estradas aqui para você. Uma estrada é a vida e o bem, a outra estrada é a morte e o mal. E nesse versículo ele completa: eu espero que você escolha o bem. Eu espero que você escolha a vida, que você não caminhe para o outro lado. Mas nós temos a opção. Deus não nos força do outro jeito, senão seríamos máquinas na mão dele. A palavra nos ensina em muitos textos que Deus contempla a nossa vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós, para cuidar de nós. Salmo 33, versículo 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Isso é contemplar, é a oração do salmista: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha para mim, é isso que o salmista está dizendo: olha para mim. Deus faz isso, Deus quer fazer isso. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. O Senhor vê. O Senhor sabe. Até quando oramos, Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto. Ou seja, o teu pai que te contempla. Não são as palavras. Eu não estou dizendo que não devemos usar palavras, nós usamos palavras, mas o Senhor contempla a motivação do nosso coração, contempla aquilo que está aqui, que ninguém mais sabe a não ser o Senhor. E eu pergunto, para mim mesmo, divido com você a pergunta, dentro desse segundo olhar, dessa oração, que o salmista fala: Deus, olha para mim e contempla-me. O que é que Deus espera encontrar quando Ele olha para mim? O que é que Deus espera encontrar quando Ele olha para você? O que é que Ele espera contemplar em você? Nós encontramos aqui, eu quero pensar algumas coisas. Deus espera encontrar uma pessoa que seja desejosa por Ele. É isso que Ele quer. Ele quer encontrar alguém que deseje. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus deseja isso.
Deus deseja encontrar comigo, Deus deseja o meu interesse por Ele. Não é que está faltando nada em Deus, não falta nada, mas como Pai Ele deseja isso. A coisa que nós mais desejamos nos nossos filhos é que eles cheguem bem em casa, é que eles prosperem, é que eles possam ter uma caminhada feliz dentro disso. Nós desejamos conversar, nós ficamos assim na espreita de quando chegam para tá tudo bem, graças a Deus. É isso que Deus deseja. Deus deseja os teus momentos de devocional, teus momentos de adoração, teus momentos de oração. O Senhor deseja estar contigo. É isso que ele está dizendo. E o salmista está dizendo: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele está trazendo uma linguagem poética. A alma suspira, a alma desfalece, o coração exulta. Exultar é se alegrar de maneira bem expansiva. É de fato ficar muito feliz. É de fato expressar essa alegria. É isso que Deus deseja. Uma pessoa desejosa por Deus é aquela pessoa que não mede esforços para encontrá-lo, que gasta tempo na leitura da palavra, que gasta tempo nessa busca. Eu fico pensando alguns exemplos aqui que eu selecionei. Um deles, por exemplo, é aquele eunuco que o Felipe evangelizou. Está lá em Atos 8, 26 a 40. Eu não vou ler isso aqui, mas ele vinha lá da Etiópia até Jerusalém. E ontem, olhando isso aqui, eu coloquei no Google. Eu pus assim: qual é a distância de Etiópia a Jerusalém? Em linha reta deu 4.000 quilômetros. Não sei se era esse caminho que ele fazia, mas enfim, era longe. E ele vinha. E sabe de uma coisa? Ele não podia entrar. Ele fazia toda essa viagem, mas ele não podia entrar no templo para adorar. Ele tinha que ficar do lado de fora. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1 diz: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Você imagina isso? Fazer uma viagem longa dessa, coração ardendo, chega lá, não pode entrar. Não, você não vai entrar. E ele fazia isso. Ele sabia disso, ele não se importava com isso, ele desejava o Senhor. Tanto é que quando ele está voltando, Felipe vai lá e ministra a palavra para ele. E aí ele fala: o que me impede de ser batizado? Nada. A água está ali, ó, você entendeu, você aceitou Jesus, você entende o que você está lendo? Foi a pergunta. Ele estava lendo Isaías, e ali foi uma ministração nesse sentido. Fico pensando em Cornélio. Cornélio era um gentil, mas ele era temente a Deus. A expressão temente a Deus não é como usamos hoje. Temente a Deus era uma classe de pessoas que não eram judias, mas que observavam a Torá e a lei. Então era uma classe específica de pessoas. Então ele era isso, ele era gentil, mas ele era temente a Deus, ele era religioso, ele buscava o Senhor, ele era piedoso, ele fazia muitas esmolas. A ideia de esmola não é trocadinho, ele fazia muitas doações, ele era filantropo nesse sentido, abençoava a vida dos povos. E a Bíblia diz: de contínuo ele orava, ou seja, ele orava constantemente. Era uma pessoa desejosa por Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O que Deus quer contemplar quando Ele olha a mim e a você? Ele quer contemplar um coração desejoso por Ele. É isso que Ele quer. Ele quer que eu e você sejamos desejosos. Daniel orava 3 vezes por dia, mesmo sabendo que não podia, mesmo depois daquele decreto, mesmo sabendo que seria punido se fosse pego. Ele era desejoso por Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva de serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, conheçamos a Deus e que possamos ter desejo de continuar conhecendo a Deus. Chuva de serôdia é aquela chuva primeira da primavera, temporã, aquela chuva que vem, é isso que está dizendo, aquela chuva que vem, molha, refresca, faz tudo isso. Ser desejoso por Deus é procurá-lo. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Isaías 55:5, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Isso é ser desejoso por Deus.
Foi o caso daquela mulher pecadora que não importou os obstáculos ali, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos e ungiu com alabastro, com um unguento. Ela era desejosa de estar com Deus nesse sentido. Que Deus espere encontrar. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus espera encontrar em mim, em você, uma pessoa que deseja Ele mais do que tudo, que busca mais do que tudo, que gasta tempo, que tem motivação certa no coração, em todos os sentidos. Deus espera encontrar fé no coração do ungido. Parte da manhã, a missionária Margarida pregou sobre a fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Segunda coisa que ele espera é encontrar fé no coração do ungido. Versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, é fé. Fé em Deus, fé que Ele está presente, fé que no meio desse turbilhão de lutas, de perdas, de sofrimento, de todas as coisas, Deus nunca perdeu o controle, fé que Ele vai restaurar tudo isso, fé que o Senhor é conosco. A fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Não significa que ter fé todas as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Não. Quando eu leio Hebreus capítulo 11, eu fico fascinado com algumas coisas ali. No primeiro momento eu vejo pessoas só bem-sucedidas, aparentemente, com fé. É isso que eu vejo. Mas depois eu tenho tantos outros citados, que foram cerrados ao meio, que andaram como andarilhos, andaram distante, andaram todos em nome da fé. Então a fé não significa bem-estar, mas significa ter a certeza de que Deus age através de mim, que Deus age por mim, que Deus está caminhando mesmo no meio de lutas e sofrimentos. Salmo 23 me diz isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso é fé. Não está dizendo que não vou andar pelo vale da sombra da morte. Não está dizendo que não vou perder pessoas que eu amo, pessoas queridas. Basta nós olharmos nosso contexto. Aqui da igreja, aqui da IEV, pessoas amadas nossas partiram para o Senhor. Deixou uma lacuna de dor, mas a fé, aonde é que está a fé? É saber que o Senhor consola, é saber que essas pessoas estão com Deus, é saber que a nossa esperança não é de esperar, mas é a esperança que vai concretizar, é que nós temos uma pátria celestial e que nós ali estaremos com Deus. É desta forma. A tua fé te salvou, é uma expressão muito comum que nós vemos quando Jesus trabalhava nesse contexto. Foi assim, por exemplo, na mulher que ungiu os pés de Jesus, foi assim com Bartimeu. Bartimeu ouviu, sabia que era Jesus, clamou, a fé de Bartimeu levou a um contexto, a uma mudança de vida e a salvação. Aquela mulher do fluxo de sangue, se ao menos eu tocar ali a orla, ou a barra ali da roupa de Jesus, certamente eu serei curado. Tinha gasto tudo que tinha com médicos, mas isso é fé, move desta forma. Nós podemos ver a fé na vida do apóstolo Paulo em tantos lugares sendo trabalhado desta forma. Jesus também repreendeu a falta de fé. Em Mateus capítulo 14, 22 e 23, quando Jesus percebe que os discípulos estão em dificuldades e por outro lado, na praia, nessa questão das águas, Pedro quer ir com Jesus e começa a afundar, começa a andar nas águas, começa a afundar, e Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidas? Naquela tempestade, quando Jesus acalma aquela tempestade, eles perguntaram: quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? E Jesus disse: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Jesus repreendeu também a falta de fé. Para nós irmos finalizando, segundo olhar, é o olhar que Deus olha e contempla a minha vida e o que Ele espera encontrar. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus espera encontrar em primeiro lugar uma pessoa desejosa dEle,
Deus espera encontrar, em segundo lugar, uma pessoa que tenha o coração cheio de fé, para que Ele possa agir no nosso meio. Em terceiro lugar, Ele espera encontrar uma pessoa que possa ser usada por Ele como instrumento nas mãos do Senhor. É isso que Ele quer fazer. E o versículo 6 diz: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O Senhor quer usar a minha vida e a sua como manancial de água. Que ao passarmos pela vida das pessoas, muitas vezes em aridez, eu e você possamos ser instrumento de bênção para trazer ali a graça do Senhor. Aquilo que eu tenho eu preciso dar, não deve ficar comigo. Não é para mim que deve ficar isso, o qual passando por um vale árido. Queridos, nessa aridez que temos vivido, de pandemia, de tanta angústia, de tanto medo, de tantas incertezas, que eu e você possamos ministrar essa palavra de graça e bênção na vida de tantas pessoas. A luta existe para elas e para mim e para nós. Existe para quem tem Cristo e para quem não tem. A diferença não está em não ter luta, mas a diferença é estar na luta, saber que o Senhor se faz presente, como fez naquele barco. É saber que o Senhor está ali. É saber que na tempestade, como Paulo enfrentou, é saber que o anjo diz: olha, não vai morrer ninguém, vão passar aperto, vai ter que nadar nas tábuas até chegar à ilha, vai acontecer tudo isso, mas não vai morrer ninguém. Agora a luta vem, a luta está presente, as dificuldades estão presentes, as incertezas, as dores fazem parte da nossa caminhada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor disse: eu venci o mundo. Que o Senhor contempla, que o Senhor vê. E agora eu pergunto para mim, divido com você a pergunta: quando o Senhor olha para mim e para você, o que Ele vê? O que Ele está contemplando? O que Ele consegue ver? O que Ele sabe? Ele sabe todas as coisas, mas o que Ele encontra? Ele encontra uma pessoa desejosa por Ele? Ele encontra fé no teu coração? Ele encontra em você um instrumento abençoador na vida de tantos outros? O qual, passando por um vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Queridos, nós encontramos muitas pessoas que, como mananciais, abençoou tantas pessoas. José do Egito foi uma delas. Eu não vou desenvolver o tema aqui maior, nosso tempo já está indo, mas José do Egito foi uma pessoa que passou por um lugar árido, que foi os irmãos dele mesmo, a família dele, a nação dele, e ele pôde abençoar. Ele não trouxe vingança. Neemias foi uma pessoa que, ao passar pelo vale árido de Jerusalém, ele pôde então ser um instrumento de bênção daquela forma. Parte da manhã abriu o texto de Isaías capítulo 6, de 1 a 8, e ali tem a pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Não é só para missões, não é só para cruzar a fronteira, cruzar mar, ir para um outro país, mas a quem enviarei aqui, a quem enviarei no meu vizinho, a quem enviarei nos meus amigos de trabalho, a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus espera que eu seja esse instrumento que possa abençoar. Moisés, ele foi instrumento, e a única coisa que ele tinha na mão, que Deus pergunta: o que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara, um bordão. Nada mais que isso, mas isso foi suficiente, porque não era a vara e o bordão, mas era Deus agindo na vida de Moisés. Para nós fecharmos, Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Naquele contexto, Deus diz: mas a ninguém achei, naquele contexto. Mas e hoje? Ele acha você? Eu e você estamos dispostos a levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu e você estamos dispostos a dizer: eu sou desejoso pelo Senhor? Eu quero ter fé no meu coração para poder então executar, para poder caminhar, para poder pregar, para poder andar, para poder ter relacionamentos? Eu quero passar pelo vale árido e fazer dele um manancial de chuva. Queridos, que você e eu, que nós como IEV, nós como igreja,
ou você que não é da igreja, que está assistindo esse culto em outro momento, mas que você possa ser esse instrumento na mão do Senhor. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu quero deixar você com uma pergunta nessa noite. Quando Deus olha para você, o que é que Ele vê? Vamos orar juntos? Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão. Muito obrigado por esse culto, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente conosco. Muito obrigado porque nós podemos encontrá-lo. Muito obrigado porque temos os teus altares. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que contempla a nossa vida, está presente e nos abençoa, Senhor. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um, ó Deus, dos meus irmãos, quer seja da IEV, quer seja não da IEV, quer seja que esteja participando desse culto em um outro momento, mas que a graça sua seja presente. Contempla, Senhor, a minha vida. Ajude-me, ó Deus, a ser uma pessoa desejosa por Ti. Ajude-me, ó Deus, a ter fé no meu coração. Ajude-me, ó Deus, a poder ser esse instrumento, esse manancial de bênção na vida do outro. Ajuda o meu irmão dessa forma, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo que crê, que busca os teus altares e te encontra continuamente. Assim oramos, ó Pai, e assim fazemos, e fazemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Querido, que a sua noite seja uma noite abençoada, que você possa deitar, dormir, descansar, preparado para o dia da manhã, preparado para a semana que está chegando. Que Deus te abençoe tremendamente, no nome do Senhor Jesus. Forte abraço.